Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo da nossa Escola Bíblica Dominical, mais um domingo aprendendo da Palavra de Deus. É muito bom estarmos juntos nessa manhã e nós vamos estar dando mais uma aula da nossa revista. A nossa revista é esta, Cristão em Tempo Integral. E na página 34 é o nosso estudo de hoje. É Círculo de Comprometimento, parte 1, é o estudo 5. Mas antes disso, vamos estar orando ao nosso Deus? Senhor, queremos agradecer por tudo que nos deste durante todo esse dia, o que o Senhor há de nos dar ainda, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Queremos agradecer por mais um dia de vida, onde a Tua boa mão está sobre nós. Abençoa-nos, Senhor, na leitura da Tua palavra e no ensino dela, Senhor, para que possamos ser edificados pelo Teu Santo Espírito. Capacita-nos, Senhor, porque somente o Senhor pode nos dar tudo isso que pedimos, e no nome santo de Jesus. Amém. Então, para começar, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 9, do versículo 59 ao 62. Foi a nossa devocional na semana, na quinta-feira. E diz assim a palavra de Deus. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós temos visto na nossa lição, nas lições anteriores, a importância de ser um mordomo fiel a Deus. E a última lição que a gente está vendo aí, que nós estamos vendo, nós vamos estar agora vendo algumas partes dela, mas primeiro nós vamos pensar assim, esse círculo de comprometimento, ele traz para que nós possamos parar e pensar em definir e compreender o que é compromisso com Deus e sentir a necessidade de se comprometer com Deus e se expor a assumir o verdadeiro compromisso com Deus. A lição traz que há muitas pessoas interessadas, né, em Deus, muitas pessoas que gostam assim, de estar com Ele, mas não realmente comprometidos com Deus. Há pessoas que gostam de ler a Bíblia, de estar no culto, fazer orações. Quando aparece alguma dificuldade em sua vida, corre para a igreja, né? Busca a Deus para poder encontrar o consolo necessário. Mas a vida cristã é muito mais do que isso. Deus exige de nós não apenas interesse, mas também compromisso. E o que nós aprendemos no estudo anterior? No estudo anterior, nós vimos que a importância de nós no plano de Deus, né? A importância que Deus nos fez, nos criou, Ele tem um plano para as nossas vidas. E esse amor nos motiva a viver para que Deus cumpra essa missão que Ele tem para a nossa vida. Em Efésios, acho que não me engano, Efésios 2:10, e Ele nos criou, né, nos fez para o louvor da sua glória, para que nós possamos, assim, estar sempre anunciando o reino de Deus a todos que estiverem ao nosso lado. Então, nós estamos vendo agora, e vimos, né, no decorrer dos estudos de domingo, a necessidade de sermos bons mordomos de Deus e a importância que nós temos para estarmos, assim, cumprindo a missão que Ele destinou a cada um de nós. E a nossa palavra-chave hoje, né, que é o nosso estudo, a palavra-chave é compromisso.
né? Então, nós vamos ver aqui o significado da palavra. Primeiro, eu pus assim, o que é interesse, né? Interesse é um substantivo masculino, que quer dizer o que é importante, útil ou vantajoso, moral, social ou materialmente. E no estado de espírito que se tem para com aquilo que se acha digno de atenção. Então, o interesse é mais uma coisa assim, que se você julga importante, vantajoso para você, né? Que te chama a atenção. E de fato, né, nós vimos aí que quando nós estamos realmente interessados em ter um compromisso com Deus, isso vai nos trazer um compromisso assim de realmente se estamos dispostos a amá-lo, a servi-lo, e isso vai exigir de nós fidelidade, esforço, perseverança e total dedicação. Então, a palavra compromisso, então, ela vem dizer o quê? É um vínculo muito mais forte do que interesse. Compromete-se, obriga-se a fazer algo, é respeitar um trato feito, é manter um acordo com todas as suas forças. Compromisso está relacionado também com obediência, fidelidade e total entrega a uma causa ou alguém. E a palavra compromisso, ela deriva da palavra promessa ou compromessa. Então, ela vai muito além de um compromisso social, né? É muito além do que nós realmente pensamos em questão de compromisso. Lógico, né? Existe uma responsabilidade muito grande. Anteriormente dizia assim, a palavra dada era aquela que você não voltava atrás. A mesma coisa hoje, né? O compromisso requer muito mais de nós. O compromisso requer uma entrega maior. E ela quer dizer aqui exatamente isso, é uma promessa, né? Ela deriva dessa palavra e ela quer dizer uma promessa, uma coisa que você se compromete a realmente realizar. E Deus requer de nós que vai além ainda mais desse compromisso, porque nós sabemos o que é o compromisso social, como aí está colocado na nossa revista, né? Pagar os impostos, ter consciência, respeitar as leis de trânsito, não enrolar no horário de trabalho, educar bem os filhos, ajudar os necessitados, respeitar a vaga de idosos, né? Do supermercado, não dar fila. O compromisso com Deus vai muito além disso, pois se relaciona com uma entrega total a Deus, né? E nós vamos ver no decorrer do nosso estudo alguns exemplos exatamente sobre o que é interesse e o que é um compromisso com Deus. Então, nós temos um gráfico aí que é assim, interessados, mas não comprometidos. Jesus conviveu com muitas pessoas interessadas, isso a gente vê na própria Bíblia, em muitos textos, que estavam mais interessados em seus milagres e em suas mensagens, do que realmente se comprometer com Cristo. Então, nós vamos ler alguns textos aí e nós vamos ver essa questão do interessados. Em Mateus 4, 23, diz assim: Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Aí, nós olhando nesse texto, tem lá assim, ó, tipo de interesse. O que esse povo realmente buscava? Ó, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. O povo, quando buscava a Jesus, o que ele tinha de interesse? Aqui nesse versículo, a própria palavra diz, era ouvir o seu ensino e
também o seu poder de cura. Então, o povo aqui, ele buscava apenas os interesses. Em Mateus 4:24, ele diz assim: a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Então aqui o interesse deles era exatamente no quê? Na cura e na libertação. Então nós vemos que o povo buscava sempre a Jesus por um interesse, por algo que pudesse ser vantajoso para eles. Lembra que eu falei lá do início do que era interesse? Algo que é vantagem para você, né? É algo que é importante para você, que vai te satisfazer, né? O interesse está aí. Marcos 3, do 7 a 10, diz assim: Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia, pois curava muitas pessoas, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Aqui nesse texto, nós vemos também que o interesse era por cura. De tanto ouvir-se falar de Jesus, que ele curava, ele ensinava, mas o maior interesse era a cura e libertação, porque o povo sofria muito. Mateus 7, do 28 ao 29, nós também vamos ler algo assim, ó. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então nós vemos aqui que as pessoas procuravam Jesus por interesse, né? E hoje em dia? O que você acha hoje em dia? As pessoas buscam a Jesus por interesse? Será que nós estamos vivendo também essas mesmas coisas? Nós poderíamos parar, refletir, ver que a multidão, ela está, assim como o próprio Jesus olhando para a cidade de Jerusalém, falou assim que estavam como ovelhas perdidas sem um pastor. Hoje nós também vimos muitas pessoas assim tristes. São pessoas que estão preocupadas, sem esperança, né? Também a busca de um pastor, de uma palavra que os possa dar direção e guiar os seus passos. Mas hoje muitas pessoas, o que elas buscam? Será que elas buscam realmente um compromisso com Deus? Ou elas estão querendo como diz assim, um evangelho onde as pessoas pregam um evangelho de paz e amor, Cristo dos milagres, Deus da prosperidade, igreja dos eventos, né? Grandes igrejas que fazem eventos, a salvação pela caridade, os cultos aos sentimentos, o louvor das emoções. E isso tem atraído muitas igrejas, né? Muitas pessoas à igreja, tem lotados, né? Tem lotado muito as igrejas aí, em busca de cura, de libertação, de profecias. Há pessoas que sempre buscam algo para si. Elas não querem ter realmente um compromisso com Deus, né? Buscam milagres. Aí eu fico pensando, nós podemos parar e pensar, e quando isso não acontece? E quando essas pessoas que buscam esses cultos por interesse e não ocorre o que elas esperam? Elas não se enriquecem, elas não ficam curadas. O que acontece com a fé dessas pessoas, né? É uma coisa que nós devemos parar, refletir e meditar um pouco, saber como nós, como cristãos, realmente buscando uma integridade e compromisso com Deus, como nós
podemos estar fazendo algo por essas pessoas que apenas têm o interesse, mas não conhecem profundamente o nosso Deus. Nós vemos também em Lucas 23, do 18 ao 25, a respeito de toda essa multidão que nós vimos aqui nesse gráfico que nós estávamos, de Mateus, que Jesus estava na Galileia e tudo, esse povo que vivenciou tudo isso, viu Cristo fazer milagres, aprendeu com Cristo da palavra, e de repente a gente vê que essas mesmas pessoas que estavam ali, aquela grande multidão que seguia Jesus, agora em Lucas 23, do 18 ao 25, toda essa multidão gritava para Pilatos, dizendo: fora com esse Jesus, soltem Barrabás. E eles gritavam mais alto ainda: crucifique-o, crucifique-o. Veja que nós sabemos hoje, pela leitura da palavra, por conhecer a Bíblia, nós sabemos que isso tinha um propósito diante de Deus para salvar as nossas vidas. Mas aquela multidão que estava com o nosso Deus ali presente ao seu lado, vivenciando todos os milagres que Jesus fez, agora pediam para Pilatos crucificá-lo. Eles realmente queriam esse ensinamento, queriam realmente um compromisso ou estavam apenas interessados no que Jesus podia proporcionar a eles? Será que hoje nós também, na igreja, estamos assim? Mais preocupados com aquilo que Jesus ou a igreja pode nos oferecer do que realmente nos colocar a serviço e a amar ao nosso Deus, amar a Jesus, a realmente segui-lo como ele assim deseja, ter um compromisso com ele? Então, nós vemos que exatamente essas características de interesse que foi colocado aqui através dessa palavra, mostra-nos que é muito fácil nós nos enganarmos entre interesse e compromisso. Mas nós vamos ver algumas características agora do compromisso com Deus, tá? Deus espera de nós o quê? Uma entrega total, né? Um compromisso completo, uma disposição real de viver para Ele. Deus espera de você e de mim, como um cristão compromissado com Ele. Então, nós vamos ver agora algumas referências que vão fazer com que nós possamos refletir um pouco sobre exatamente compromisso com Deus. Em Lucas 9, do 23 ao 24, diz assim, na palavra de Deus, né? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, e assim mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. E nós vemos aqui, né, o que entendo do texto. Que quem quiser seguir a Jesus tem que negar-se a si mesmo, negar seus próprios desejos. Às vezes você vai ter situações na sua vida em que você vai estar entre ir à igreja ou ir a um outro compromisso, né? Que você tenha um outro compromisso social. E aí você tem que agora parar e pensar: o que eu faço? Ah, mas eu queria tanto aquilo, é um desejo que eu tenho. Então, aí a gente tem que muitas vezes negar a si mesmo, negar esse desejo para seguir a Cristo. Saber que aquilo que nós estamos fazendo naquele momento, onde escolhemos estar servindo a Cristo, nós não estamos perdendo nada da vida. Não tem nada que vai nos trazer tão alegria e tão ganho na vida do que realmente servir ao Senhor, como ele aqui fala. Porque aquele que busca, como a palavra de Deus diz, aquele que busca salvar a sua vida,
perdê-la-á, né? Aquele que busca satisfazer os desejos da sua vida não, eu tenho que ser feliz. Não, poxa, agora é minha vez. Tudo agora, deixa um pouquinho para mim, né? Mais ou menos assim que a gente sempre fala, poxa, mas só eu, né? Sempre a gente pensa em algumas coisas assim, como quem diz, não tem outra pessoa, sempre sou eu a fazer isso, não tem outra pessoa para me substituir, né? Às vezes na casa do Senhor. E a gente esquece que, às vezes, nós achamos assim, poxa, eu estou perdendo minha vida, muitas vezes, fazendo as coisas de Deus. E você não está perdendo, você está ganhando a sua vida. Assim diz esse versículo, né? O que precisa fazer a respeito? Precisa entregar. É isso aqui que ele diz, ó. Preciso entregar toda a minha vida a Deus. É realmente entregar a sua vida a Deus. Estar sempre ali, junto, servindo ao Senhor. Lucas 21, de 1 a 4, fala sobre a viúva, né? Lucas 21, de 1 a 4, fala lá da viúva que deu tudo o que tinha, né? Que na hora lá Jesus estava no templo e ela entrou, né? Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente eu vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, Jesus vê e valoriza a abnegação, a fé que essa mulher teve em realmente depositar tudo diante de Deus. Então eu preciso sacrificar-me a Deus. Quando Jesus fala assim, que se nós pudéssemos entender que Ele não quer, né, um sacrifício, e se nós pudéssemos entender a profundidade disso, seria muito mais fácil servi-lo. Porque é realmente uma entrega, é depositar-se totalmente a Ele. A viúva deu tudo, esperando somente na fé que Deus poderia suprir as suas necessidades. Quantas vezes nós já vivemos a respeito disso? Quantas vezes não vivemos totalmente pela fé, sem entender o porquê acontecem as coisas conosco e a gente não consegue sair de uma determinada situação conflitante? Mas é pela fé, né? É realmente entregar esse problema ao Senhor e deixar que Ele trabalhe e Ele possa realizar, então, aquilo que nós não podemos realizar. Então, a gente tem que realmente depositar tudo, né? Às vezes, até mesmo sacrificar-se por algumas coisas, sacrificar seu tempo, sacrificar às vezes a sua vida, aquilo que você acha tão importante, mas para servir ao nosso Deus. Em Lucas 9, dos 59 a 60, nós vimos então aquele versículo que eu li no começo, né? Aquele parte de Lucas, onde Jesus desafiou 2 homens. Um chegou e falou assim: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa primeiro enterrar meu pai. E Jesus fala: deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Vem e pregue o reino de Deus. Então, nós vemos aí que nós sempre arrumamos alguma desculpa, algum momento que realmente não estamos assim prontos para ter um compromisso com Deus. Nós arrumamos desculpas, né? E também o outro que chega a falar assim: Senhor, deixa eu me despedir dos meus pais. Aí Jesus disse assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então veja que nós nos comprometemos a partir de um momento de nossas vidas, como nós aceitamos a Cristo, entendemos essa palavra, que quando nós lançamos mão nesse arado, nós não podemos mais olhar para trás. Porque assim nós não seremos dignos de sermos mordomos fiéis ao nosso Deus. Ele nos deu uma missão e essa missão nós temos que cumpri-la aqui. Nós somos a igreja de Cristo, né? Fazemos parte de um corpo e cada um tem uma função.
Então, nós precisamos realmente negar a si mesmo, sacrificar muitas vezes aquilo que nós achamos importante para nós. Porque Jesus disse assim: aquele que não deixar pai, mãe, filho, marido, esposa por amor de mim, não é digno de mim. Então, nós temos tantas coisas para refletir a respeito das palavras do Senhor, daquilo que realmente Ele quer falar aos nossos corações. E ele também diz aqui em Mateus 6, 24, que não é possível servir a dois senhores, né? Deixa eu ler aqui o texto, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, né? Não é possível servir a dois senhores, é preciso escolher a quem você realmente quer servir. Ser fiel, né? De todo o coração. Precisa servir a Deus como único Senhor, com fidelidade. Aí, o nosso estudo, ele vai colocando exatamente esse desafio na nossa vida. Que nós temos um grande desafio para começar uma vida de comprometimento com Deus. E aí, a nossa revista, ela traz para nós um círculo de comprometimento, né? Que é um círculo, mostrando-nos como a gente pode, como acontece esse compromisso com Deus no nosso caminhar cristão. Então, muitas pessoas precisam passar realmente por um processo de transição. Nós passamos por esse processo. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador de nossa vida, o Espírito Santo de Deus vai nos transformando, né? Vai nos trazendo em nossos corações aquela vontade, né, de servir a Deus, de estar em comunhão com Ele, de estar em busca constante da palavra, em orar, em estar em seus cultos, em servi-lo e realmente cumprir, obedecer, ser fiel ao nosso Deus. Mas tudo isso começa ali, se você olhar pelo nosso círculo de comprometimento, a primeira coisa que acontece é o interesse. Interessante, né? Interesse e compromisso. Vê como o interesse é o começo de tudo para nós chegarmos a um grande compromisso com Deus? Muitas pessoas vêm à igreja exatamente por interesse, né? Ou por uma amizade com algum dos nossos irmãos em Cristo, ou porque está passando por alguma situação difícil da sua vida, mas ele vem por um interesse. Então, o primeiro passo que ele dá a esse compromisso com Deus, ele dá quando ele realmente está assim precisando de algo, né? Ele precisa de algo, a sua alma necessita de algo, está aflito, precisa de uma cura interior, como nós vimos aí, né, que muitos buscam. Então, vem primeiro a essa busca, um interesse particular. Depois vem um compromisso inicial, né, onde você se envolve um pouco mais com a igreja. Então, você vai para a classe de batismo, você vai conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, busca obedecer ao Senhor, você vai se comprometendo devagarinho, né? Você ainda é um cristão novo, você ainda tem muita coisa para vencer, ainda o Espírito de Deus tem que transformar muito a sua vida. Aí depois nós vamos pouquinho mais profundo, que é o terceiro compromisso, que é aquele que está quase chegando lá, né? Ó. Nós aqui olhando para o círculo, nós vemos que estamos aproximando de ser aquele exemplo de cristão. Então, o terceiro compromisso é quando eu começo a servir ao meu Deus, né? É aquele quando eu me comprometo a servir a igreja, a servir aos meus irmãos em Cristo, a servir ao mundo, né? A estar ali realmente me dedicando ao Senhor. E o quarto ali que é dedicação total, né? Eu me dedico totalmente à missão que o Senhor me deu na mão. É quando eu me dedico, descobrindo realmente qual é, então, o meu dom,
O que eu tenho que fazer? O que o Senhor espera de mim? Qual é a missão que Ele me deu? Eu, como corpo desta igreja, como um membro deste corpo que é a igreja de Cristo, o que eu tenho que o Senhor quer trabalhar na minha vida que possa ser bênção àqueles que estiverem ao meu lado? Então, é uma entrega, uma dedicação maior nossa em estar nos aprofundando, né, no conhecimento, na palavra de Deus, em se comprometer, em realmente negar-se a si mesmo, estar mais assim amando, né, verdadeiramente a igreja, amando a Cristo. É até interessante que um dia desse, conversando com o meu filho, eu falei assim, eu não gosto que fale mal da minha igreja, me dói, né? Dói, eu não gosto que fale, eu busco fazer de tudo para que ninguém fale mal da minha igreja. Não importa o que eu tenha que passar, não importa se eu tenho que me humilhar, o importante é que a minha igreja e o meu Senhor seja glorificado a todo um momento em minha vida. E o grande compromisso, que é o quinto exemplo, né? Que está ali, ó, o quinto, que é o centro, onde Cristo passa a realmente habitar em você. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gente, mas eu acho que para a gente viver realmente Cristo em nossas vidas, temos que aprender tanta coisa ainda, a nos desprender de tanta coisa, porque nós ainda somos egoístas, nós ainda pecamos, nós ainda desejamos coisas que não convêm ao verdadeiro cristão. Nós temos tanta coisa para aprender que é um caminhar longo, mas o gostoso é saber, como nós vimos nas lições passadas, que nós não temos que ter medo, que nós temos que nos colocar realmente na brecha, né? Ser aquela pessoa que Deus vai usar e deixar Deus usar as nossas vidas. Realmente saber que nós não fazemos nada sem Ele. Porque a própria palavra diz que nós não somos nada sem Ele, né? Se nós não estivermos ligados nele, nós não somos nada, não vamos poder dar fruto, não vamos fazer nada sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele precisa habitar em nós. E como ele vai habitar em nós? É realmente buscando, é servindo, é amando, é obedecendo a sua palavra, é buscar ter comunhão com ele a todo momento de sua vida. Lógico que nós, como seres humanos, teremos momentos que nos sentiremos abatidos, nos sentiremos tristes. Como disse na lição anterior, a nossa irmã que trouxe o estudo, falou, muitas vezes nós oramos e parece que estamos sozinhos, a nossa oração não passa do teto, né? Parece que nós entramos em um deserto, mas a palavra de Deus nos promete que Jesus está sempre conosco, né? Nós devemos sempre nos esforçar para estar sempre tendo um compromisso verdadeiro com Cristo. Então, a nossa lição, ela vem exatamente mostrar-nos esta responsabilidade que nós temos com o reino de Deus. É uma responsabilidade de um compromisso que vai muito além do nosso interesse, muito além daquilo que realmente eu trago dentro de mim em questões que somente Deus conhece, mas que o Espírito Santo de Deus ainda vai trabalhar em minha vida e transformar-me para que eu possa chegar cada vez mais nesse círculo de comprometimento, onde eu vou passando cada etapa a chegar então até onde assim Deus desejar que nós cheguemos. Então nós como igreja, como corpo de Cristo, como membros, né, de uma igreja comprometida com Cristo, devemos buscar muitas coisas e nós aprendemos nas lições anteriores, em tudo que nós temos visto, a questão de ser mordomo, aquele que serve e cuida das coisas do seu Senhor, saber que nós temos uma responsabilidade nessa questão de mordomia, a mordomia da nossa vida, das nossas finanças, em tudo devemos dar bons exemplos como como um verdadeiro cristão, não apenas pensando em coisas assim, das nossas vidas, né? Mas realmente o que importa, o que interessa, saber que
nós somos importantes para Cristo e que Ele conta conosco para que nós possamos estar assim anunciando o reino de Deus. Muitas vezes você não vai usar a sua palavra, você não vai sair pregando e falando, né, de Cristo. Você não vai ser um evangelista, mas muitas vezes o seu abraço, o seu sorriso, a sua atenção será um meio de ganhar uma vida para Cristo. Então, tudo que você fizer, aonde você estiver, você será luz, você será sal. Aonde você estiver, se você estiver em pleno compromisso, em plena intimidade com o nosso Deus. Então, essa revista, ela tem nos trazido esse conteúdo que nós vamos nos apropriando passo a passo, né? E esse circuito nós vimos agora, sobre o que é interesse e o que é compromisso. O que Deus espera de você? O que realmente Ele quer? Ele quer muito mais do que um interesse, né? Ele quer que você se aprofunde cada vez mais com Ele, seja fiel, seja obediente à sua palavra. Então, para que a gente não esqueça do nosso estudo, né? Para nós não esquecer, ele deixa aí alguns questionamentos, né? Para nós refletirmos, nós estarmos pensando. Ele diz assim, ó: ter interesse pelas coisas de Deus não é o mesmo que ser comprometido com Ele. Então, estar interessado não é o mesmo que ter um compromisso. Nós devemos refletir, né? E pensar. Eu estou mais interessado ou eu realmente quero me comprometer com Deus? Então, nós devemos pensar como cristãos, né? Que somos aqueles que aceitaram a Cristo, que não está disposto a olhar para trás, simplesmente pôr a mão no arado e seguir em frente, fazendo aquilo que o Senhor nos deu para cumprir a nossa missão que Ele tem nos dado. Muitas pessoas se interessam por Cristo, mas não estão dispostas a se comprometer com Ele. Nós sabemos disso. Muitas pessoas vêm à igreja, ficam por um bom tempo. Nós podemos até falar um pouco sobre a parábola do semeador, né? Que muitas vezes nós vemos aí o tipo de pessoas que Jesus deixa bem claro quando a palavra de Deus chega aos corações, que pessoas que rapidamente deixam a palavra sair do seu coração, outras ficam por um tempo e depois saem, outras ficam por um pouco mais de tempo e saem, até que aquela que realmente vive vive realmente, né, a palavra de Deus, não busca os seus interesses, não busca uma cura, mas busca servir ao nosso Deus. Jesus deixou isso bem claro, né? Que ele veio para servir e nós estamos aqui para servir e não para ser servidos. O Evangelho de Jesus é realmente nos mostrar que nós estamos aqui para servir uns aos outros, para que nós possamos alimentar a nossa fé, que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento da palavra do nosso Deus. E no item 3 diz assim, ó: quem quer ter compromisso com Deus precisa entregar toda a vida ao Senhor, estar disposto a sacrificar-se por Ele, ter coragem para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, servir a Deus como único Senhor com fidelidade. Então, não basta, né, apenas ter interesse pelas coisas de Deus ou por Jesus Cristo. Deus busca pessoas que estejam realmente dispostas a se comprometerem verdadeiramente com Ele, serem fiéis, comprometidos em ajudar os nossos irmãos a estar se comprometendo igualmente, né? Como Cristo se comprometeu de maneira dando a sua própria vida para salvar as nossas. Então, o que eu tenho feito? O que eu tenho realmente entregado nesse caminhar todo como um verdadeiro cristão? O que realmente eu tenho feito? Fica aí esse questionamento para nós, né? Será que realmente eu só estou interessado? Ou realmente eu busco ter um compromisso com Deus? Realmente quero entregar totalmente a minha vida ao Senhor? Né? Quero sacrificar-me a Ele?
que falta para a gente ter um compromisso melhor com Deus, né? Então nós temos aí, nesse círculo de comprometimento, que nós possamos estar aprendendo cada vez mais a deixar que o Espírito de Deus transforme nossas vidas e vamos andando devagarinho a esse comprometimento com Deus. São etapas na vida de um cristão, né? Nós temos muito que aprender ainda. Muitas coisas ainda nós temos que deixar para que Cristo vá habitando cada vez mais em nós. Nós precisamos realmente ser uma nova criatura, realmente ser um exemplo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? E eu volto ao versículo de Lucas 9, né? O versículo 9, Lucas 9 do 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Que nós possamos ser realmente aptos, né? Realmente nos comprometer, realmente realizar esta aliança que Jesus fez conosco através da cruz, através do seu sangue, né? Essa aliança que ele fez, que ele nos trouxe a salvação. E nós estamos aqui com uma missão para anunciar o reino de Deus e nos comprometer e ser exemplo para este mundo perdido. Que Deus possa abençoar esta palavra no seu coração, que você possa cada vez mais buscar se comprometer com o nosso Deus, né? Buscar a servi-lo, a orar, a ler a sua palavra, realmente confiar em suas promessas e buscar, acima de tudo, servi-lo e amá-lo. Nós precisamos nos comprometer mais com a Igreja de Cristo. Cristo espera isso de nós. Nós fazemos parte de um corpo. Nós somos membros de uma igreja, de um corpo onde Cristo é a cabeça. E Ele conta com você para que nós possamos estar realmente nos comprometendo com fidelidade e servindo ao nosso Deus de todo o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida e que essa lição possa ficar em seu coração, tá bom? Deus abençoe. Vamos estar orando agora, encerrando a nossa aula, tá bom? Que Deus possa abençoar você ricamente. Então, vou estar orando e assim nós encerramos nossa aula da EBD deste domingo. Que Deus abençoe você, te dê um bom almoço, né? E um dia abençoado na presença dele. Vamos orar? Senhor, eu quero lhe agradecer pela sua palavra, que ela possa, Senhor, chegar a cada coração de maneira viva e eficaz, que o Senhor possa falar, Senhor, da maneira que o Senhor assim agrade a cada coração que se dispôs a realmente abrir e ouvir a tua palavra. Que possamos estar nos comprometendo de maneira mais assim, de uma maneira mais íntegra contigo, Senhor, buscando realmente servir e amar-te de todas as maneiras. Realmente, Senhor, não ficando, Senhor, perdido, né, nas coisas, mas realmente estar ali cumprindo o teu propósito. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê ânimo, nos dê sabedoria para entender a tua palavra e, acima de tudo, cumprir os teus propósitos. Nós agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.